Os Emirados Árabes Unidos dizem que foram alvo de 4 mísseis iranianos e de um ataque com drone. Após ataque com drone, um grande incêndio começou no terminal de exportação de petróleo de Fujairah. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos afirmou que 3 mísseis foram interceptados e o quarto caiu no mar. Atualmente, o terminal de Fujairah é o principal terminal de exportação de petróleo dos Emirados Árabes Unidos no Golfo de Omã. É o único grande porto dos Emirados Árabes Unidos que contorna totalmente o Estreito de Hormuz e movimenta milhões de barris de petróleo por dia. Os Emirados Árabes Unidos confirmaram que 3 indianos ficaram moderadamente feridos no ataque de drone a uma instalação industrial de petróleo. Aguardamos novas atualizações sobre o que ocorre nos Emirados Árabes Unidos. Mas antes, quero chamar a nossa convidada, Jason Brodsky, diretora de políticas da United Against Nuclear Iran. Jason, os Emirados Árabes Unidos agora estão sendo alvo de ataques iranianos pela primeira vez em semanas. Por que agora? Qual é a mensagem que o Irã está enviando? Prazer estar com você. Acho que o Irã quer mostrar que essa é a sua resposta ao lançamento do projeto Liberdade pelos Estados Unidos. Não esqueçamos o Estreito de Hormuz. Tentar fechá-lo é a carta na manga da República Islâmica, seu mecanismo de sobrevivência. E por isso, eles querem mostrar que não vão abrir mão disso sem lutar. É por isso que estão atacando os Emirados Árabes Unidos. Agora, eu acho bem irônico que diplomatas da República Islâmica, nos últimos dias, estejam insistindo que seus vizinhos são a prioridade deles. Bem, os vizinhos deles são prioridade para ataques, por causa do ataque aos Emirados Árabes Unidos. Isso está causando danos de longo prazo à relação da República Islâmica com países do Conselho de Cooperação do Golfo. Em vez de cercar Israel com um anel de fogo, a República Islâmica corre o risco de cercar a si mesma com um anel de fogo, dado seu comportamento. O alvo também é revelador. Trata-se do principal centro de exportação de petróleo dos Emirados Árabes Unidos fora do Estreito de Hormuz. Por que agora? Sabemos que o Projeto Liberdade começou e orienta navios internacionais para o Estreito de Hormuz, mas não necessariamente os guia. Isso é mais uma presença adicional dos Estados Unidos para tentar dar uma sensação de segurança à comunidade internacional de navegação. Mas a presença militar dos Estados Unidos já está no Estreito de Hormuz. Então, quero te perguntar novamente, por que exatamente Teherã está enviando essa mensagem agora? Bem, embora os Estados Unidos vejam isso como uma célula de coordenação e não como uma operação militar completa para reabrir o Estreito de Hormuz neste momento, acho que a República Islâmica quer criar algum tipo de dissuasão ali. Para tentar convencer Washington a não tentar reabrir o Estreito de Hormuz usando uma opção militar em grande escala. Está tentando aumentar os custos, mas não creio que o presidente Trump vá se deixar dissuadir por isso. O que tudo isso significa para as negociações? Propostas sendo passadas de um lado para o outro pelo Paquistão, entre Teherã e Washington. O principal ponto de discórdia ainda é a questão nuclear, a questão do urânio altamente enriquecido. Mas agora, Jason, onde o Estreito de Hormuz se encaixa nessas negociações em andamento? Bem, eu acho que a República Islâmica está começando a sentir dor por causa do bloqueio naval dos Estados Unidos. Isso é inegável. Sua posição tem se suavizado gradualmente nas negociações. Agora, a questão da ordem em relação ao bloqueio naval dos Estados Unidos, e isso como pré-condição para novas conversas, foi suavizada. Além disso, agora aparentemente está oferecendo, de acordo com relatos da Al Jazeera, uma suspensão de 15 anos no enriquecimento de urânio. E isso representa um aumento em relação aos 5 anos oferecidos antes. Então houve um abrandamento na posição da República Islâmica e isso mostra que o bloqueio naval dos Estados Unidos foi eficaz em apenas algumas semanas. Então eu acho que cabe ao presidente Trump manter a campanha de pressão, pisar no acelerador e tentar fazer com que a República Islâmica aceite os termos dos Estados Unidos. Isso vai levar tempo, não vai acontecer da noite para o dia, mas esse é o caminho, essa é a estratégia. E às vezes precisamos suportar dores de curto prazo para obter ganhos a longo prazo. Jason Brodsky, é sempre ótimo tê-lo aqui. Os próximos dias podem ser muito reveladores. Obrigada por estar conosco na I24 News. Obrigado!
Quero trazer essa conversa para o estúdio agora. Estou com Shiri Fine Grossman, CEO do Instituto de Relações Israel-África e membro do Fórum Divora, Mulheres em Política Externa e Segurança Nacional, além da correspondente da I24 News, Belaik Sedim. Obrigada por estarem aqui no estúdio da I24 News. Shiri, começo com você, enquanto aguardamos mais informações sobre os Emirados Árabes Unidos. Qual o risco de erro de cálculo? Os Emirados Árabes Unidos não são Israel nem os Estados Unidos. Mas Israel ou os Estados Unidos têm algum tipo de responsabilidade de reagir contra o Irã por esses ataques ao seu aliado? Bem, é uma ótima pergunta. Parece que o Irã está realmente testando sua força. E eu acho que isso representa uma grande escalada, obviamente, e isso meio que está pressionando o presidente Trump e os israelenses a tomarem essa decisão diante de ataques aos seus aliados. Shiri, estamos com um problema no seu microfone. Vamos chamar alguns técnicos aqui para consertar isso e deixar você terminar a sua resposta. Mas vou voltar para você, Balik, enquanto aguardamos. Na semana passada, o Financial Times publicou uma análise detalhada sobre a ajuda exata recebida pelos Emirados Árabes Unidos de Israel nesta guerra. Não se trata só de sistemas avançados, mas também de tropas em solo para defender os Emirados Árabes Unidos. Quero compartilhar com vocês e nossos telespectadores o que aprendemos nesta guerra. Sim, bem, o Financial Times fala sobre a iniciativa israelense de ajudar os Emirados Árabes Unidos com seu sistema de defesa aérea. As tropas estão lá não para combater o Irã, mas para ajudar a operar sistemas de defesa aérea, como o ARM-BIMA. Isso é muito importante. Estamos falando de um sistema que, na verdade, começou a operar recentemente em Israel. Ele nem está sendo totalmente utilizado agora no norte de Israel contra as ameaças do Hezbollah, mas ele já seguiu para os Emirados Árabes Unidos para começar a operar lá. Porque o principal problema lá são, antes de tudo, os drones. Como mencionou, o incêndio em Forte, no porto dos Emirados Árabes Unidos, foi causado por ataque de drone, não por míssil de cruzeiro. O sistema de defesa aérea Patriot pode interceptar um míssil de cruzeiro. E isso também se soma ao domo de ferro, que foi enviado novamente, de acordo com os relatos, para os Emirados Árabes Unidos no início da guerra. Um assessor da presidência dos Emirados Árabes Unidos disse que não esqueceremos esse presente de Israel. Ou seja, confirmaram que Israel enviou tropas de seu sistema para ajudar a interceptar ameaças iranianas, como mísseis de cruzeiro, balísticos e ataques de drones contra os Emirados Árabes Unidos. Não está 100% claro, afinal, quem são as pessoas que estão operando esses sistemas. Aparentemente israelenses, mas também os próprios emiradenses. Eles precisam de treinamento, e é exatamente isso que Israel está fornecendo para eles agora. Que tipo de alvo essa nova informação põe nas costas dos Emirados Árabes Unidos? Eles já eram o país mais visado nos 40 dias, mais até que Israel. Com esse novo relatório, esse timing é coincidência ou revelador? Bem, pode ser revelador, com certeza, 100%. Afinal, isso mostra o quanto os Emirados Árabes Unidos estão realmente se alinhando com Israel. Em contraste, por exemplo, com o que vimos com a Arábia Saudita antes da guerra. Mas mesmo assim, depois da guerra, eles estão tentando garantir que o Irã não consiga levar adiante sua guinada estratégica, para realmente, você sabe, causar algum atrito entre os Emirados Árabes Unidos, Israel e os Estados Unidos. Afinal de contas, falam também sobre retirar bases militares do Oriente Médio, inclusive dos Emirados Árabes Unidos e outros países do Golfo. Isso não ocorre. É o que os Emirados Árabes Unidos afirmam. Na verdade, estamos fazendo o oposto. Estamos fortalecendo nossas conexões com os israelenses, chegando até a trazer a tecnologia israelense para o próprio Golfo e usando isso contra as ameaças iranianas. Esse é um passo muito importante que mostra que os Emirados Árabes Unidos são o parceiro mais importante, eu diria, para Israel e o Oriente Médio e talvez até para o mundo árabe em geral. Certamente é impressionante tudo o que continuamos aprendendo e como essa guerra remodelou ou reforçou essas alianças. Então, Shira, quero fazer essa pergunta mais uma vez. Acabamos de ouvir sobre como a aliança entre Israel e os Emirados Árabes Unidos está forte neste momento. Também sabemos que os Estados Unidos têm apoiado tanto Israel quanto os Emirados Árabes Unidos ao longo desta guerra. Com uma escalada dessas, quais os riscos de erro de cálculo?
Bem, novamente, a premissa é que há um erro de cálculo. Obviamente, eu acho que houve um ataque planejado pelos iranianos. Eu acho que foi um erro estratégico fazerem o que fizeram. A questão é, como vamos enquadrar isso? Se continuarmos afirmando que o Irã viola o direito internacional e que os Emirados Árabes Unidos não participaram nem estiveram envolvidos nesses ataques, de nenhuma forma. Kuwait, Catar e Arábia Saudita não estavam envolvidos, mas decidiram atacar os Emirados Árabes Unidos mesmo assim. E eu odeio citar o primeiro-ministro do Catar, mas esse tipo de agressão realmente fortaleceu a relação entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Então, só pode culpar a si mesmo. Estamos vendo os radicais do Irã estão realmente levando esse regime ao fim, cometendo erro após erro após erro. Eles claramente estão desesperados e não têm uma resposta para o bloqueio americano. Em relação aos Emirados Árabes Unidos, desta vez, será diferente? É possível esperar uma resposta dos Emirados Árabes Unidos, já que nenhum país do Golfo atacou diretamente o Irã nos últimos 40 dias de guerra. Será que agora será diferente? Acho que nós, israelenses e também os americanos, costumamos ver nossas opções apenas pelo lado militar. O que os Emirados Árabes Unidos mostraram é que possuem uma ampla caixa de ferramentas, financeira, política e diplomática. Ainda está indo para organizações internacionais como o Conselho de Segurança da ONU. Talvez pudesse, seguir, com um processo, entrar com uma ação judicial. Sair da OPEP, o que terá consequências econômicas, talvez não imediatamente, mas futuramente, e isso é estratégico. Está indo atrás dos ativos financeiros do Irã nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai, que era meio que uma espécie de paraíso para atividades financeiras e econômicas do regime e da guarda iraniana. Então, eu acho que eles veem isso de forma diferente, eles não enxergam como a gente. Não é necessariamente que eles vão lançar um míssil de volta, mas com certeza vão usar mais ferramentas do arsenal deles, e ele é bem grande. Veja outras opções disponíveis. Não se trata apenas de pressão militar, há também a econômica, como no Estreito de Hormuz. Acredito que hoje foi lançado o projeto Liberdade, como os americanos o chamam, para tentar guiar navios internacionais pelo Estreito de Hormuz. Embora eu deva dizer que uma fonte da I24 News confirmou que isso não significa necessariamente que esses navios militares americanos estejam guiando os navios internacionais, mas apenas marcando presença para tentar dissuadir ataques iranianos. Já vimos isso funcionar até agora hoje? O que vimos até agora em relação ao lançamento inicial do Projeto Liberdade? Sim, bem, os militares americanos já disseram, especificamente o CENTCOM, que 2 navios com bandeira americana já passaram pelo Estreito de Hormuz. Os iranianos estão dizendo que isso, na verdade, não está acontecendo e que isso é, na verdade, uma mentira. Mas também, antes disso, os iranianos disseram que atingiram com 2 mísseis, na verdade, navios de guerra americanos que estavam tentando passar pelo Estreito de Hormuz. Apenas algumas horas depois disso, eles mudaram a forma como falaram sobre esse incidente, após a negação do lado americano, é claro. E tudo isso está acontecendo dentro da esfera da mídia iraniana. Então não é um oficial iraniano falando diretamente. Sempre é assim com os iranianos. Então, uma fonte iraniana fala à mídia iraniana para transmitir uma mensagem aparentemente ao povo do Irã e não ao mundo em geral. Os americanos disseram que não, isso não aconteceu. Eles mudaram a sua declaração e disseram que nós miramos nos navios de guerra americanos. Aquilo foi apenas um aviso. Então eles também mudaram o que estavam dizendo. Então, por enquanto, pelo menos, não temos nenhuma confirmação 100% de que algum navio tenha passado. Os americanos dizem que 2 navios já passaram, o que é muito importante. Eu preciso também citar aqui o CENTCOM, porque o CENTCOM, na verdade, não disse o que o presidente disse. Eles disseram que o nosso objetivo, ou a nossa meta nesta operação, é restaurar a liberdade de navegação pelo Estreito de Hormuz. Basicamente, quebrar o cerco, quebrar esse controle, entre aspas, que os iranianos estão impondo no Estreito de Hormuz. Então, este é o começo desta operação.
Aliás, também Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, disse hoje que estamos abrindo o Estreito de Hormuz. Este é um passo muito, muito importante, o que significa que estamos no início de retirar a última e mais eficaz, digamos, cartada que os iranianos têm, que é o Estreito de Hormuz. Se isso não está mais entre os trunfos dos iranianos, isso significa que o único que não está se beneficiando e, na verdade, está perdendo como resultado da situação no Estreito de Hormuz são os iranianos. Então esse é exatamente o ponto, e é exatamente isso que o governo Trump quer fazer. Shiri, nós temos que pensar não com o nosso instinto, mas com a nossa cabeça. E não pular direto para, vamos reagir, vamos fazer isso, vamos atacar aquilo. Vamos ter paciência aqui. Eles acabaram de fazer um movimento muito agressivo e agora a bola está com os israelenses, emiradenses e americanos. E eu acho que devemos deixar eles suarem um pouco. E, sabe, você sempre quer ter o elemento surpresa do seu lado. Então agora não temos mais o elemento surpresa. Por isso, acho que agora é hora de respirar fundo e calcular o próximo passo. E isso é tipo, sabe, são vidas e não um jogo de xadrez, mas é um tipo de jogo de longo prazo.